Painel em Debate. Muito bem, já estamos de volta aqui ao nosso painel em debate e hoje nosso tema é alergia. Estamos recebendo aqui os médicos Marcelo Bossuá, Patrícia Schlinkert, que são médicos alergistas e fazem parte do projeto Brasil Sem Alergia, o fisioterapeuta também do projeto social Brasil Sem Alergia, Anderson Neves, e a nutricionista funcional da entidade Rio Sem Glúten e Centro Brasileiro de Alergia e Nutrição, CIBAN, Tereza Pavan. Tereza, substituir o leite pela soja exige cuidados, porque muita gente faz isso, né? Sim, exige, porque a soja também é um alergênico, também contém fitatos, né, que vão causar reações. Alguns alimentos também causam reações, que a gente chama de reações farmacológicas, né? E na soja se encontram os fitatos também, que causam reações no sistema imunológico, né? Você vai ter a reação alérgica. Pois é, então é bom conferir, ir ao médico antes e saber né? Sim. A soja é um grande potencial alergênico também. Não é só o leite de vaca, é a soja e alguns outros alimentos, como a castanha, o ovo, né? Está incluído nisso também as nozes, as oleaginosas, as nozes. Então, isso também são potenciais alérgicos. Falando ainda aí do leite, muita gente, eu sempre ouvi falar que não tem que tomar leite, porque aí você vai reforçar o cálcio, né? E aí a gente precisa disso. Isso é verdade, é mito? Como é que é isso? Olha, eu digo que é um grande engano, porque apesar do leite de vaca ter o cálcio, o que acontece? O nosso pH sanguíneo é alcalino, está entre 7,3 e 7,4. Quando você ingere o leite de vaca, o que acontece? Ele acidifica esse sangue. E ao acidificar esse sangue, o que vai ocorrer no nosso organismo? Ele vai retirar o cálcio de onde? Do nosso organismo, vai tirar do nosso osso. Então, exatamente o leite, você ingerindo o leite, ele não vai te dar o cálcio, ele vai retirar o cálcio. Você pode substituir esse cálcio que é encontrado no leite de vaca pelos alimentos. Tem que ingerir legumes, verdura, fruta. Só o feijão branco é rico em cálcio. A quinoa é muito rica em cálcio também. Outros alimentos são todos... que o leite tem mais propaganda, é isso? Exatamente a parte, né? A gente, na verdade é isso, da parte comercial, exatamente a parte comercial. Então, quanto mais leite você vai ter, aumento das suas... não vai ter defesa no seu organismo. Quando você prioriza na alimentação, legume, verdura e frutas, você vai estar se protegendo de substâncias estranhas. Você vai estar fazendo o seu organismo ser mais forte contra essas substâncias estranhas. Então, quando você ingere o leite de vaca, um potencial alergênico, ou como a soja, ou como outras, você vai atacar esse seu sistema imune. Muito bem, tem uma ouvinte aqui que ela está perguntando, ela não conseguiu pegar o telefone para agendamento. Dos 10, né? 3939-0239 ou 2652-2175, mas é melhor agendar pelo site, o www.brasilsemalergia.com.br. Então, brasilsemalergia.com.br é o site, é melhor agendar por lá, mas tem os telefones também, 3939-0239 ou 2652-2175. Bom, se você ainda não anotou, depois você pode ouvir. Vai no site. Vai no site lá que tá lá. Olha aqui, essa questão do mito e verdade, né? Porque tem muita coisa que a gente acha que é verdade, mas não é verdade, não é totalmente verdade. Outras que não tem absolutamente nada de verdade. Doutora Patrícia, né? Alergia pode causar choque anafilático? Sim, qualquer alérgeno ele pode causar um choque anafilático. Na verdade, as alergias elas variam em termos de intensidade, como nós já havíamos falado anteriormente. Podemos ter alergias leves, que muitas vezes passam até desapercebidas pelo paciente, um leve prurido, que é a coceira, né? Ou uma leve vermelhidão, e um caso mais grave, que é o choque anafilático, que nós podemos encontrar também um edema de glote, né? Fazendo assim com que o paciente não consiga respirar e até morrer de uma certa forma por asfixia, né? Existe então isso é uma verdade, pode acontecer. Verdade, pode acontecer. Perfeito. Depende do grau da gravidade.
Agora, a alergia, ela é hereditária? Tem alguma coisa a ver? Exatamente, ela tem um componente hereditário muito forte, como nós havíamos conversado no início do programa. Existe também influência do ambiente no material genético daquele paciente. Ou seja, se o paciente ele tem um determinado gene que estaria desativado para uma determinada alergia, o ambiente que ele vive pode ativar esse gene, e esse gene, de certa forma, inicia toda uma ativação de uma manifestação alérgica. E não só isso, né? Esse gene ativado devido ao ambiente que você vive, ele pode transmitir essa informação de ativação do gene. Não existe modificação, alteração do material genético, mas sim ativação ou desativação de determinados genes, e essa passagem dessa informação pode ser transmitida aos seus descendentes. Isso que é o mais importante, porque às vezes a sua saúde não é somente para você cuidar, fazer o controle ambiental da sua casa, fazer o controle alimentar da comida que você ingere todos os dias. Ou seja, você realmente se tratar, você não está tratando somente a você estaria tratando também seus descendentes, entendeu? Daí a importância de você fazer um tratamento, não só para você, mas como seu filho e seus netos. O Anderson, lá no seu trabalho, qual o tipo de paciente que você atende lá? Qual é esse universo que você atende? Nós atendemos, assim, desde as crianças até os idosos. Sim, mas que tipo, assim, mais para tipo de alergia? As alergias respiratórias, do caso da asma, um paciente com bronquite. É o principal. As indicações vêm através dos doutores para o teste, e a gente faz o teste com base nas indicações dos doutores. E os resultados? Como é que você avalia os resultados do seu trabalho? A gente está tendo em cima dos resultados, assim, um número muito grande de pacientes que, mesmo sem saber que tem asma, né, que fazem o teste e dá como que ele tenha qualquer tipo de obstrução. O teste acaba não dando nos parâmetros normais, né? Após o teste, ele volta à consulta com os doutores, que vão encaminhar para o melhor tratamento. E você ali percebe essa evolução? É claro que depende muito também da dedicação do paciente, a gente sabe disso, que não é só o profissional, mas você, quando há uma dedicação ali, a presença, você vê resultado? A gente repete exame, dependendo do quadro do cliente, repete a cada 30 ou a cada 60 dias, para ver essa evolução ao tratamento. E as respostas têm sido boas. Bem boas. Maravilha. E o pessoal elogia muito lá o Brasil Sem Alergia, fala, poxa, até que enfim, que bom que vocês estão aqui. Tem espirômetro. Eu tentei buscar isso em outro lugar, não consegui. Eu estava conversando com o Dr. Marcelo essa semana, que na quinta-feira nós recebemos uma paciente lá, que ela falou, meu Deus do céu, graças a Deus, eu estou há 1 ano e 4 meses esperando na fila para fazer esse exame. Eu não acho em local nenhum. Eu vim aqui tratar no Brasil Sem Alergia, e através do tratamento aqui agora eu consegui fazer um exame que estou esperando há 1 ano e 4 meses. Olha só, então, se você quiser ficar por dentro aí, também fazer o seu agendamento, vai lá no site do Brasil Sem Alergia, brasilsemalergia.com.br. Bom, e os multivitamínicos, doutora Tereza? Porque tem aqueles, né, os multivitamínicos, aqueles comprimidos que complementos. A gente toma, e todo mundo toma também indiscriminadamente, né, sai comprando. Tem que ter muito cuidado, porque você pode ter um excesso, né, desse perigoso, que vão ter reações também. Mas faz bem? É mito ou verdade? Não, eu não digo assim, depende de cada paciente, tem que ter uma avaliação médica, tem que ter uma avaliação nutricional. Não adianta você suplementar uma coisa que teu organismo forma em excesso. Vamos supor, você ingere verdura, legumes à vontade, você vai suplementar cálcio para quê? Né? Se você tem um equilíbrio alimentar nisso. Então é muito perigoso, tudo que faz em excesso faz mal. Então tem que ter cuidado, e muitos desses medicamentos, para alérgico tem que ser feito um tratamento, tem que se pedir sem corante. Quando você vai fazer uma manipulação, tem que pedir que a cápsula não tenha corante, porque muito do industrializado eles têm corante, tem a tartrazina, né, um corante amarelo, exatamente, vai causar choque, vai causar reação. Eu estou falando isso porque muita gente toma esses complementos, o cara chega pro outro e fala assim, olha aqui, eu tô tomando isso aqui, é bom a beça. E outra coisa, o organismo não absorve esses suplementos que não sejam escritos na formulação quelado. O nosso organismo só aceita o sulfosínco quelado, cobre quelado,
se for, né, os minerais forem quelados. Se não estiver quelado, não adianta, é você gastar o dinheiro e vai sair na urina. É que você tem que ver uma propaganda, aquele sujeito bonitão, forte, aquela mulher linda e tal, eu tomo isso, tal, e você vai atrás daquilo, você tem que saber, é importante você saber, né, como é que é aquela fórmula, saber com os especialistas, não ir na onda, né, porque senão você está gastando dinheiro, se você for alérgico, às vezes prejudicando a saúde. Isso, né? Se você for alérgico, você vai sofrer uma reação brutal pelo corante que é usado na produção da cápsula. Dona Patrícia, alergia tem a ver com o amadurecimento do sistema imunológico? Tem criança, por exemplo, que ela tem uma alergia e fica adulta, daqui a pouco não tem mais alergia. Existe isso? Na verdade, as alergias, né? Vamos falar em termos de asma. A gente sabe que 1/4 dos pacientes, vai haver uma melhora espontânea, sem nada. Né? Porém, 75% existe uma piora desse quadro alérgico. A gente chama de história natural da doença. É o desenvolver da doença com o passar dos anos. Então, eu acho que o tratamento precoce, em qualquer fase, né? É claro que na criança é muito melhor, ela vai melhorar muito essa história natural da doença. Ela vai fazer com que essas alergias ou sejam amenizadas, né? Ou até mesmo se tornem assintomáticas. O paciente se sente curado, porque ele praticamente não vai ter sintomas. Então é importante, quanto mais cedo iniciarmos esse tratamento, melhores serão os resultados. Existe também a questão da teoria da higiene. Então, quanto mais cedo o paciente é exposto a toxinas que de certa forma estimulem o sistema imunológico e que desviem a balança da imunologia do paciente, do sistema imunológico do paciente para não desenvolvimento de alergias, né, esse paciente vai ter menos processos alérgicos. Mas como usar a teoria da higiene sendo higiênico? Porque hoje existe uma campanha dizendo que você deve deixar seu filho se sujar, brincar em parquinhos e, de certa forma, não ter uma higiene muito adequada, deixar ele botar a mão na boca. Isso não é uma verdade absoluta. É lógico que a limpeza em excesso vai fazer mal para o sistema imunológico do paciente. Mas nós sabemos que hoje nós vivemos muito tempo justamente porque nós conseguimos combater as doenças com o uso de antibiótico, através da higiene pessoal e assim por diante. Então, como usar a teoria da higiene, ou seja, expor o seu filho às toxinas, às bactérias, sendo higiênico, justamente fazendo a vacinação. Então, é lógico que não tendo uma higiene excessiva, uma higiene moderada, adequada, e vacinando seus filhos, de todos os tipos de vacinas que são fornecidas no sistema público de saúde e as que não são fornecidas, justamente para que seu filho ele desenvolva a imunidade para combater as infecções e também possa desviar a balança do sistema imunológico para o não desenvolvimento do processo alérgico, porque o sistema imunológico ele funciona como uma balança. Se nós temos uma balança desviada para a interação com alérgenos, ou seja, para substâncias que nos causam alergia, como asma, bronquite, rinite, sinusite, a gente vai desenvolver uma alergia no futuro. Agora, tem épocas do ano em que a gente fica mais propenso ou a alergia se manifesta mais? Existe. É justamente quando existem as mudanças climáticas, né? A instabilidade climática, ela faz com que o paciente tenha muito mais processo alérgico como asma e bronquite do que se o paciente viver num ambiente extremamente quente o ano todo ou extremamente frio. Com certeza um paciente na Sibéria vai ter menos bronquite do que um paciente que vive em ambientes... Vai ter outros problemas, mas vai ter menos bronquite do que pacientes que vivem em ambientes onde existe uma variação de temperatura grande. Perfeito. Agora, tem um aparelhinho que eu não sei é vaporizador, que solta uma fumacinha no ar, né? E aquilo ali é para limpar o ambiente. Não, né? gente, isso aí realmente é uma controvérsia muito grande, porque o que acontece? Você umidificar o ambiente em regiões que já tem uma umidade do ar relativa adequada, você vai piorar o processo alérgico, você vai induzir a proliferação de ácaro e mofo. Tá? O ácaro e o mofo, eles gostam de ambientes úmidos. Então, quanto mais você umidifica o ambiente, pior
para esses pacientes que vivem em lugares onde você tem uma umidade relativa do ar adequada. Agora, nós não vamos falar em pacientes que vivem em Brasília, pacientes que vivem no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, no Emirados Árabes Unidos, aí tudo bem. Esses pacientes vão se beneficiar de uma umidade relativa do ar dentro de casa com esse umidificador. Agora, de certa forma, você colocar o umidificador em lugares onde não há necessidade é totalmente contraindicado. Aqui no Rio de Janeiro, basicamente, assim, em termos de clima, a gente não há necessidade. O que se precisa fazer no Rio de Janeiro é o controle ambiental, ou seja, você evitar a exposição do alérgeno ao paciente. Principalmente a forração do colchão e travesseiro. Forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável, porque o principal causador de processo alérgico é o ácaro. E o ácaro, ele se alimenta de pele descamada, de queratina, e essa queratina, de certa forma, se acumula no colchão e no travesseiro, e o colchão e travesseiro se torna um grande depósito de ácaros. Então, o paciente, ele passa 1/3 das suas vidas sobre o colchão e travesseiro, respirando aquele ácaro, as fezes do ácaro, que são indutores de processo alérgico, principalmente respiratórios. Então, o principal que se deve fazer no Rio de Janeiro é a forração do colchão e travesseiro com material impermeável, envoltório completo. Se não tiver condições de comprar um material mais caro como o NAPA ou PVC, você pode pegar um plástico grosso e envolver com plástico grosso. Isso já vai melhorar bastante o seu processo alérgico e evitar o uso de produtos químicos e todos os objetos que venham acumular poeira e que acumulem a sua pele descamada, como urso de pelúcia, tapete e assim por diante. Olha aqui, tem uma participação aqui da Zélia Corte Real da Tijuca. Tenho problemas com glúten. Outro dia saí e pedi um omelete de queijo. Passei muito mal por causa do glúten. Fiquei sem ar e nunca achei que fosse o glúten, né? Não tivesse que... Tem no omelete? O perigo é que nós não temos na nossa... Não temos lanchonete sem a utilização do trigo próprio, só para o celíaco, né? Padaria só para celíaco. Onde existe a manipulação de trigo, pode ser na colher, um liquidificador, se bater uma substância com trigo e vai usar para fazer outras substâncias que possa o celíaco utilizar, a molécula, né, da gliadina passa exatamente pro paciente. E aí ele tem a reação. Então, se ela ingeriu um omelete, normalmente esse local, eles fazem o uso, preparações com trigo também, com outra substância, que é utilizado uma colher, né, um liquidificador, uma frigideira, né? Mesmo quando você lava, não sai, porque tem que ser pro celíaco, tem que ser um material todo separado do material da pessoa que não tem essa doença. Então, não é local específico para o celíaco fazer um tipo de alimentação segura para ele hoje em dia. A Zélia, ela tem 84 anos. Pois é, a reação que ela teve. Falou que tá sempre ligada aqui, viu, Fabiano? Legal, um beijo aí pra Zélia. Maravilha. Agora, doutora Patrícia, a qualidade do ar também influi, né, em desencadear ou não, né, um processo alérgico, né? Sim, conforme o doutor Marcelo mesmo estava falando, dependendo, né, do ambiente, essas variações elas podem trazer malefícios. A gente pode falar, eu acho que nessa época, em termos de ar seco, né? O ar seco piora muito o paciente alérgico, até porque o ressecamento, né, ele faz com que haja um processo inflamatório crônico, né? Porque se você já tem a propensão de ter uma inflamação pelo processo alérgico, quando você é exposto a esse ar seco, né, as coisas se somam. Então existe uma produção maior de muco, existe um processo inflamatório mais ativo, levando a uma piora desses sintomas. A gente sabe também que durante esse período, o ar seco, as partículas, né, que são alérgenas, elas estão em suspensão. Então você inala em maior quantidade, né? A própria poeira, o ácaro, o enxofre que é liberado pelos carros, né, pelos automóveis. Então isso tudo contribui para que o processo alérgico nesse período se intensifique, causando a procura maior dos pacientes nos ambulatórios, hospitais, né, em busca de um tratamento. A gente está aí, faltando alguns minutos para a gente encerrar nesse encontro aqui hoje. Doutora Tereza, importante na alimentação é justamente evitar os industrializados, é isso? Sim, evitar todos os industrializados. Por exemplo... e fazer o uso dos alimentos sem agrotóxico, que é muito importante. Existem alguns lugares que
Sim. Você pode comprar, é mais caro, né? A gente sabe um pouco. Mas muitos hortifrutis já tem, a feira também tem. Lá em Niterói, o Campo de São Bento já está colocando uma grande feira. Sou de Niterói? Sim, sou de Niterói, tem alimentos sem agrotóxico, então tem que procurar os alimentos. Quando se fala em alergia alimentar, é retirar tudo que é industrializado, partir mesmo para fazer pão na cozinha, a mãe preparar, tudo que for natural para criança, sem ter nada industrializado, fazer biscoito, bolo, pão, se virar mesmo na cozinha, voltar à época da vovó, né, da época passada, e usar os alimentos sem agrotóxicos. Sem dúvida. Retirar o açúcar e usar um açúcar natural, ou demerara ou cristal, né, fazer retirada do açúcar também. Perfeito. O Anderson, existe algum horário de agendamento? Tem uma ouvinte nossa ali dizendo que ela é melhor fazer pelo site, é isso? Porque ela tem é melhor no site. Qual é o site mesmo? É brasilsemalergia.com.br. Então, é melhor fazer pelo site. O telefone também pode, mas o site é mais seguro. Agora, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, tem uma dúvida da Cileia, lá de Niterói também. Ela está perguntando aqui, dermografismo. Gostaria de ter mais informações, porque sofro com isso há 18 anos, não consigo me livrar disso. Dermografismo. Dermografismo é a capacidade que você tem de escrever na pele, é um tipo de urticária. Esse problema, ele de certa forma é um sintoma, ele não é uma doença em si. E é um sintoma que pode ser causado por inúmeros tipos de doenças. Então, o paciente precisa fazer uma investigação extensa do que esteja acontecendo com ele, ou seja, uma alergia alimentar pode levar a dermografismo, a própria poeira que a gente inala, ela pode levar a dermografismo, alterações hormonais como tireoide, reumáticas, enzimáticas e assim por diante, podem levar a dermografismo. Então, o paciente não pode entender que dermografismo seja uma doença, que a urticária seja uma doença, não é. Urticária e dermografismo são sintomas de alguma coisa que possa estar acontecendo. Entendeu? Então você precisa fazer o diagnóstico diferencial para você identificar o que está causando aquilo. Perfeito. Existe alergia a tudo, doutora? Tudo? Alergia a tudo? O cara pode ter alergia a dinheiro, por exemplo? Pode. Pode sim. Pode sim, né? Dependendo do tipo de tintura. Isso não é mito, é verdade. O cara pode ter alergia a dinheiro. Porque muita gente fala isso. O cara só não tem alergia a dinheiro. Para fechar, tem mais uma participação aqui pra gente ir. O pessoal fica ligando no final do horário, aí a gente fica apertado aqui. A Vitória Viton. Vitória. É o seguinte, algumas vezes quando ela vai visitar a filha dela, ela sente pó no ar, como se fosse um talco. E aí ela nota que os animais se agitam, as pessoas espirram sem parar. O que seria isso? Vocês sabem? Precisamos tomar uma providência. Fala, Vitória Viton. Como é que a gente vai saber? Um pó no ar? Né, para responder, né? Pode ser poluição, poeira, pode né? ser poluente, pode ser a própria queima dos combustíveis fósseis, dos automóveis, né? Que podem, de certa forma, estar poluindo o ambiente e irritando a mucosa respiratória daquele paciente, né? Até os animais ficam ali. Até os animais. Tem pessoas também que usam perfumes também, às vezes. Sim, é verdade. É comum. É comum também. Às vezes é o perfume. Vitória. Agora, uma curiosidade, vocês, doutores, têm alergia a alguma coisa? Eu fiz alergia. Eu fiz alergia porque eu sou muito alérgico. Os médicos são humanos. Alérgico controlado. Pois é, né? Muito bem, gente. Olha, nós estamos chegando ao final aqui do nosso encontro. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Conversamos aqui com o Dr. Marcelo Bossuat, que é coordenador técnico do projeto Social Brasil Sem Alergia e médico alergista, a doutora Patrícia Schlinkert, é isso aí, coordenadora e médica alergista do Projeto Brasil também Sem Alergia, o Anderson Neves, que é o fisioterapeuta do projeto, e a nutricionista funcional da entidade Rio Sem Glúten e também do Centro Brasileiro de Alergia e Nutrição CIBAN, Tereza Pavan. Queria agradecer a todos aqui, muito obrigado por terem vindo, foi super esclarecedor, e você que está em casa que participou, espero que você também tenha aproveitado bastante aqui esse nosso encontro. O painel tem a produção de Alice Silveira, Fabiano Bergaria, e tem nos trabalhos técnicos o Bruno Alex, programação musical do nosso Ivan Bala. Na sequência você ouve o repórter Roquete Pinto com o Cláudio Costa Rosa e depois o Revista 94 com João de Carvalho. Muito obrigado pela participação de todos, fiquem aqui com a gente na programação da Rádio Roquete Pinto, e Fabiano, valeu pela parceria. Valeu. Voltamos amanhã a partir das 7 horas. Tchau, pessoal.